Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias. Horizonte Algarve. Bem-vindos a mais uma rubrica Aqui e Ali, e desta vez estamos à conversa com os engenheiros Silvério Guerreiro, Elisa Silva e António Mortal. Só de apelido, não é? Não vai fazer nenhum programa. Fomos nós convidados para estar presentes aqui na delegação da Ordem dos Engenheiros de Faro. E vamos estar à conversa para tentar perceber um pouco o que é que fazem, quais são as vossas funções, o que é que pensam fazer, já que foram eleitos há pouco tempo para esta nova etapa, não é? É verdade. Todos vocês são engenheiros civis? Não. O engenheiro mortal é a exceção aqui aos três, é A a exceção? mecânica. A engenharia mecânica. E a engenharia civil? Engenharia civil. E a engenharia civil. Quando é que vocês decidiram estudar a engenharia civil e neste caso a mecânica? Bom, no meu caso a resposta é muito simples, porque eu nunca tive dúvidas e desde a mais tenra idade decidi que queria ser engenheiro civil. Mas quando fala de tenra idade foi a que idade? Aqui eu tenho duas filhas e estou a tentar perceber quando é que é a decisão. Assim que me ofereceram um quadro antigamente era com giz, Sim. e comecei a desenhar, desenhava casas. E, portanto, nunca tive dúvidas que a minha paixão e a minha vocação era direcionada para os edifícios. Provavelmente, naquela altura, o que me chamava a atenção era a engenharia civil e foi isso que até hoje... Nunca teve medo nem da matemática, nem dessas coisas? Não, sempre tive à vontade, porque como aluno da escola primária também tinha facilidade e então nunca me questionei a vocação que eu iria ter. Mas isto é ótimo a pessoa desde pequeno ter logo essa ideia. E a Elisa também foi assim? Eu sempre quis seguir a engenharia eletrotécnica, por influência mais da família, porque o meu pai era engenheiro eletrotécnico, trabalhava na TAP, em Lisboa. Tenho a família toda ligada à mecânica e à eletrotecnia também. E então desde muito cedo comecei a trabalhar e a ver o meu pai a arranjar as coisas e ia com ele para a TAP fazer cursos de verão, que eles tinham aqueles cursos de verão mais técnicos. E eu estava sempre nas bancadas da eletrónica a brincar com os motherboards e a fazer uns circuitos e não sei o quê. Quando cheguei, a minha paixão pela parte da engenharia civil surgiu, portanto eu fiz até o 12º ano, mas entretanto tive uns amigos meus que no 9º ano divergiram e uns foram para a eletrónica, para a eletrotecnia e outros para uma outra escola onde se tinha a componente de engenharia civil, porque eu fui para uma escola já em Alcântara que preparava muito, era só de eletrotecnia e praticamente todas as pessoas que entrassem naquela escola, na Escola Fonseca Benevides, quase todas entravam no Instituto Superior Técnico, que era o meu objetivo, por assim dizer, em eletrotecnia. Mas eu apanhava boleia de outros colegas meus que andavam em Belém, numa outra escola, que fazia a mesma coisa, mas era só para a engenharia civil. E com esta brincadeira de irmos no caminho, todos juntos a falar, quando chegou a altura de me inscrever, como eu gostava na altura muito de arquitetura, também sempre gostei de desenhar casas e eu brincava, era mais, era um bocado Maria Rapaz, e então estava sempre a brincar com os rapazes, a fazer estradas e com legos e com isto, e portanto também já brincava assim muito com essas coisas. E por influência deles, tu tens é que vir connosco, tens é que vir connosco. Quando chegou a altura da candidatura à universidade, coloquei primeiro civil e tudo o resto eletrotécnico. E entrei em civil e disse, bom, agora que já cá estou, fui com os meus colegas, entramos todos juntos, ficámos todos na mesma turma. E disse, bom, agora que já cá estou é para continuar. Mas essas influências, acredita que podem mudar todo o rumo da nossa vida, não é? Porque se tivesse tido uma influência, não sei, para artes ou para outra área, teria acontecido a mesma coisa? Ou teria seguido para a engenharia civil ou para algum tipo de engenharia? Eu gosto muito das matemáticas e das físicas. Embora tenha descoberto mais tarde que também gosto muito de línguas, que até tenho uma grande facilidade de línguas, que gosto de organizar eventos, que acho que sou um bocadinho polivalente, mas eu desde pequenininha também disse que queria sempre seguir a engenharia. Embora eu goste muito de artes e tenho primas minhas que seguiram belas artes, muita parte da criatividade, tive outras que seguiram engenharia mecânica, outras civil. Eu acho que dentro da família está tudo muito ligado, ou à parte das artes, talvez seja, não vou dizer que isto é familiar, claramente mas a influência influencia. Eu acho que sim, É. mas sempre tive facilidade também na parte das matemáticas e adoro a física e a matemática, portanto, por exemplo, química, se me perguntassem se eu queria engenharia química
ou aquelas partes das biologias ou biotecnologias, eu se calhar já diria que não. Que não me chama a atrai, atenção. não me atrai. E o António, também foi assim? Também foi influenciável? Mais ou menos. Pelos 14 anos, como todos os rapazes, começaram a gostar de automóveis, não é? Pelo desporto, eram apaixonados pelo desporto automóvel, pela Fórmula 1, pelos rallies e por aí, como todos os outros rapazes. E na altura queria ser mecânico. Achava graça àquilo e eu queria ser mecânico. Os meus pais queriam que eu fosse engenheiro, tanto faz, quer dizer, o meu pai era gestor e a minha mãe enfermeira, ou seja, não tenho tradições na família de engenheiros. Mas, entretanto, a verdade é que fui continuando os estudos e como era um razoável aluno, ia ter notas boas a matemática e a física e fui avançando para a frente. E quando chegou a altura de escolher, pois entre mecânica e engenharia, fui para a engenharia mecânica. Juntou as duas. Mais tarde vim a descobrir, falando com os meus colegas que foram para a engenharia mecânica, pá, e 90% deles foi pelos mesmos motivos. Ou seja, se perguntavas a um engenheiro mecânico porque é que ele foi para a engenharia mecânica, é porque gostavam de automóveis quando eram pequeninos. Está explicado. Foi por aí. Obviamente que depois, quando começámos no curso de engenharia mecânica, aquilo não tem nada a ver com engenharia automóvel, diretamente, quer dizer, tem indiretamente. Explicou-me um dia um professor, eu muito desiludido, e tal, mas eu vim para a engenharia mecânica e andamos aqui, onde é que andam os automóveis, onde é que andam os carros, onde é que andam? E eles falaram, bom, isto é mecânica, mas a mecânica é a parte da física, a componente da física da mecânica. E teve que se adaptar e tal. Obviamente, onde também se enquadram os automóveis e onde se enquadram depois já é uma questão mais prática. Mas a verdade é que depois comecei a apaixonar-me pelo curso e a gostar e a desenvolver a carreira e de facto. E entretanto passou ao lado de uma grande carreira nos rallies. Não propriamente, mas como todos os miúdos de 14 anos sentem um fascínio grande pelos tu vias muitos daqueles filmes, de certeza, que aqueles americanos. Naqueles filmes americanos em que depois apareciam aquelas raparigas. Pois, exatamente. É que associado ao automóvel estava a ser. Exatamente. Aquelas festas, aquele glamour, das capas de revista, muito bem acompanhado. Eu até na altura dizia ao meu pai, eu quero ser mecânico e tal, gostava. E na altura até gostava. Sim, e tenho pena hoje, porque eu tive o meu 10º e 11º ano foi na escola Marquês de Pombal, que era uma escola profissional. Na altura não havia curso profissional, mas era uma escola que antes do 25 de Abril vinha de um percurso profissional. E nós ainda tínhamos, na altura havia a mecanotecnia, a eletrotecnia, no 11º ano nós tínhamos que escolher qual era a nossa área. Estamos a falar em 81, 82. E na área de mecanotecnia nós trabalhávamos já nas oficinas, ou seja, eu tinha muitas horas de desenho, tinha mais horas de desenho no 10º ano do que hoje alguns engenheiros têm na universidade. Tinha mais horas de tecnologia mecânica, mais horas de prática, de oficinas de prática no 10º e 11º ano a trabalhar do que depois alguma vez tive na universidade. Pronto, na universidade. Depois entrei na universidade, embora houvesse um torno, houvesse uma fresa e tal, mas a gente ia lá, via como é que aquilo funcionava, mas nunca funcionava com aquilo. Mas na altura, na tal escola industrial Marquês de Pombal, nós tínhamos que trabalhar e tínhamos que fazer, e andávamos lá com as fresas e tal, e fazíamos uma peça e tínhamos que fazer, e tínhamos um mestre que era um mestre, pronto, não era um professor no sentido tradicional, era um professor, era mesmo mestre, a gente chamava-lhe o mestre, que era o mestre das oficinas, e que nos ensinava e com grande paciência ensinava-nos ali a fazer as peças. Lembro que tínhamos que fazer um cubo e ele depois tinha um esquadro e mandava-nos limar. Né? Nós éramos miúdos, né? Tínhamos para 16, 17 e nós íamos limando ali, depois íamos lá, já está, mestre, já está, e ele punha o esquadro e tal, se passasse luz, aquilo não estava, e então, não estás a ver ali a passar aquilo tudo, e lá íamos nós, e passávamos horas naquilo nas estados, o que foi muito interessante, e de facto também fui-me apaixonando pela carreira, e obviamente foi através destas. Não fui totalmente direcionado, não tinha ninguém na família, mas depois a pouco a pouco aprendi a gostar, tirei o curso, gostei e depois... As engenharias é só lá em cima ou cá no Algarve há algum
curso de Engenharia? Eu posso responder essa pergunta até na qualidade de diretor do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, que atualmente sou até dia 11 de maio. Portanto, tenho sido, nos últimos 6 anos, tenho sido diretor do Instituto Superior de Engenharia. E o Instituto Superior de Engenharia é uma escola de engenharia inserida na Universidade do Algarve, que leciona cursos desde 1987 e leciona 4 tipos de engenharia, 4 departamentos. É o civil, mecânica, eletrotecnia e alimentar. Na altura, até o alimentar, a engenharia alimentar, na altura os politécnicos, nos anos 80, os politécnicos, normalmente as 4 engenharias era química, mecânica, eletrotecnia e civil. Aqui já fomos inovadores porque a química na altura já estava a crescer. E então decidiu-se na altura abrir o curso de Engenharia Alimentar, que foi inovador em Portugal. Foi o primeiro curso de Engenharia Alimentar em Portugal, foi aqui na Universidade. Tem tido muito sucesso, muitas saídas profissionais, muitas empresas da região, posso dar vários exemplos, muitos produtos da região foram desenvolvidos, muitos produtos da região que foram desenvolvidos nos nossos laboratórios de engenharia alimentar. Mas isto para responder à sua pergunta, desde 87 que existem os cursos de engenharia mecânica, de engenharia eletrotécnica, de engenharia civil e de engenharia alimentar. Os nomes, inicialmente, por exemplo, engenharia mecânica, porque mecânica tem 2 grandes ramos. Tem a mecânica e tem a termodinâmica. Tem a mecânica de produção global e tem a termodinâmica. Depois é vasto, não é? E na altura aqui chamava-se engenharia térmica, porque queria-se dar mais ênfase à componente do ar-condicionado, da refrigeração, etc. Que agora será dos painéis solares, essas coisas. Exatamente, será dos painéis. A energia. Entretanto, exatamente, hoje em dia está a termodinâmica, que é termo, que é o calor, dinâmica, que é de movimento. Portanto, todo o movimento de calor, que é no fundo. Eles já nos estão a dar uma aula. Todo o movimento da energia. Mas isto para responder, inicialmente chamava-se Engenharia de Equipamentos Térmicos, depois em 92 passou a Engenharia Mecânica e desde essa altura nós temos estas engenharias. A Universidade já formou até o momento cerca de 6.000 engenheiros diplomados. Portanto, diversificados. Claro. Só o Instituto Superior de Engenharia é uma das escolas inseridas na Universidade do Algarve. Já formámos mais de 6.000. Ainda este ano, no último ano, as últimas estatísticas serão à volta de 150 a 200 engenheiros que lançámos no mercado. Temos muitos pedidos das empresas, todos os dias me caem pedidos de empresas a solicitar engenheiros. Infelizmente temos um problema, entram poucos engenheiros, assim como as nossas paixões quando éramos crianças, ou quando éramos miúdos, adolescentes, um que desenhava casas, outro que gostava de automóveis, fomos para a engenharia. Infelizmente não há a escolha dos jovens de hoje não vale tanto pela engenharia. Provavelmente têm mais opções. É provável, na altura também não tínhamos muitas opções. Isso é um facto. Sim. Eu lembro que na altura ou era economia, gestão, ou era letras, nem pensar, não é? Não havíamos, ou então depois nas engenharias, as engenharias eram estas, não é? Portanto, não havia, hoje em dia, de facto, e ainda bem, há uma panóplia até da comunicação social, até ligados à imagem, animações turísticas, enfim, há cozinhas, há muitas opções. E, infelizmente, engenharia tem vindo a diminuir as opções. É um problema de Portugal, é um problema da Europa. Falta de marketing também? Não, é um problema de Portugal, da Europa e das sociedades ocidentais. Eu acho que é um problema das sociedades ocidentais que vão desvalorizando, a partir de determinada altura, as disciplinas fundamentais, que é a matemática e a física. Portanto, é uma visão, apenas uma visão, mas eu calmo já e vou dar a palavra. Eu também sou docente no Instituto Superior de Engenharia, portanto aqui sim o colega António Mortal é o diretor, é o meu diretor. E aqui na Ordem dos Engenheiros este é o outro senhor, estou alguma coisa aqui no meio. Por algum motivo eu estou aqui no meio deles. Pronto, e como docente
também leciono no curso de Engenharia Civil, mas às vezes também damos aqui uma ajudinha na mecânica e também na eletrotecnia, mas nas físicas, porque isso é comum, tal como as matemáticas é comum a todos eles. Mas a visão, concordo plenamente, é um problema do mundo ocidental, mas acima de tudo dos países muito mais desenvolvidos, porque como os países que se desenvolveram, portanto, precisaram da engenharia na sua base para se desenvolverem. E depois chega a uma certa altura, eu não vou dizer que está tudo construído, porque não está tudo construído e é preciso sempre inovar mais e nós sabemos que a eletrotecnia e a mecânica, e depois também entre os vários cursos existem picos, não é? E depois acalma aquele pico e vem uma outra engenharia que se vai sobrepor, portanto também é faseado, tem tudo o seu alto e baixo, não é? A engenharia já teve um pico baixo, agora está a começar, devido à crise, agora está outra vez a começar a subir, mas o que eu acho é que quando nós, no mundo ocidental, como as engenharias já há muita coisa feita, não há depois necessidade, perde-se um bocado o interesse, isto já está construído, isto agora é só manter, reparar, e portanto não há tanta necessidade de criar uma mais-valia nessa área, e então começa-se a dar, começa-se a dar primazia a outros cursos, não é? Que acham que é necessário evoluírem, por assim dizer. Portanto, neste momento são as engenharias biotecnológicas, as engenharias aeroespaciais, pronto, tem a ver com essas áreas. Associado a isto temos um problema demográfico. Portugal tem um problema demográfico. Que é com os jovens, ou seja, nós, o número de jovens que entram na universidade tem vindo a diminuir. Mas é geral? Em geral, em Portugal. O número de jovens disponíveis para ir para a universidade, nós temos aqui temos uma taxa de natalidade. Temos dois fenómenos. Temos mais jovens a ir para a universidade do que no nosso tempo. Nos anos 80, só uma certa, de alguma forma, era elite, ou podiam, os pais eram mais sensíveis, etc., que iam para a universidade. Se não iam trabalhar. Hoje em dia, felizmente, grande parte dos jovens vão estudar para a universidade. Isso é positivo. Sim, é um objetivo. É um objetivo e é bom e é salutar e estamos, ou seja, o país tem feito muito e nos últimos anos estamos na média, olhando ali para a faixa etária dos 18, 24, nós estamos provavelmente já na média da União Europeia. Se olharmos para as outras faixas etárias, não, o que se compreende, não é? Porque vem do passado. Mas independentemente disso, nós temos um problema demográfico, ou seja, a nossa demografia está a crescer, ou seja, temos menos jovens. Por um lado temos mais jovens a vir para a universidade, por outro lado temos menos jovens. Como é que algumas universidades têm dado a volta, e alguns países, é com a imigração. Ou seja, nós temos, através dos alunos internacionais, temos tido muitos alunos oriundos de vários países, nomeadamente, por exemplo, do Brasil. Mas é um problema de Portugal, e não é só um problema de engenharia, é um problema de Portugal que nós temos com pouca matéria-prima. Temos que resolver. Temos com pouca matéria-prima. Os Estados Unidos, por exemplo, resolvem isso bem com a imigração, não é? Portanto, a Alemanha resolve isso também com a imigração. Nós falamos. São países que só com os problemas de engenharia da universidade. Era um bom programa. É interessante na universidade, no Instituto Superior de Engenharia, conhece. Fica já o convite, não me desmanches. E pronto, agora isto já está ao contrário. Já ficou o convite. Está no final do mandato. Eu estou no final, mas há sempre continuidade. Até fica contente que assim não estou lá eu. Está a ver? Porque com ele era 3 horas de certeza. Já não tinha. Mas voltando àquela pergunta inicial da sua juventude, portanto, quando escolheu a engenharia, porque a engenharia e não a arquitetura? Qual é a linha, o que é que separa a arquitetura da engenharia civil? A escolha pela engenharia tem a ver também não só com a atração pelos edifícios, pelas construções, mas também o interesse em saber como é que elas se sustentam de pé, como é que elas funcionam no seu interior. É claro que a arquitetura é uma área maior. Faz os cálculos todos também, não é? Não, fazem alguns cálculos. Eu não sou arquiteta. Mas a arquitetura tem intrinsecamente uma beleza, uma funcionalidade e uma estética. Ok. É mais pela estética. Tem mais a ver com a estética, com o enquadramento. Mais criativo, talvez? Talvez mais criativo. Okay. A engenharia tem mais a ver com o funcionamento, o porquê das coisas. Mais funcional. E essa procura
de saber o porquê e em complementaridade também com a estética foi que me levou para a engenharia, porque eu admiro bastante a estética e as aparências e os enquadramentos de todos os edifícios, mas preocupo mais em saber o porquê das coisas, e isso encaminhou-me mais para a área da ciência. Mas é isso que os jovens têm que tentar perceber, ou seja, o porquê de uma coisa e o porquê da outra, não é? Nós, antes até do programa começar, estávamos aqui a falar da complementaridade das profissões, e eu encaro sempre essa situação como complementar, não é? Não há aqui uma competição, claro. Há um trabalho de equipa que é essencial na sociedade. Ninguém só por si consegue atingir resultados, claro, se não estiver em plena sintonia com as restantes áreas. Eu creio que é mesmo fundamental que o arquiteto e o engenheiro civil estejam em sintonia e têm que trabalhar em conjunto, porque o engenheiro civil, por norma, vem ajusante, ou seja, vem depois da arquitetura. De facto, como o engenheiro Silveira diz, portanto, a parte mais criativa, da estética, do enquadramento, até paisagístico, também existe a arquitetura paisagística, é feita pelo arquiteto. Mas ele também aprende sobre materiais, ele também aprende sobre isso tudo, só que depois o dimensionamento propriamente dito do esqueleto, não é? Uma coisa é aquilo que nós vemos por fora e o conceito, mas às vezes há certas formas, inclusivamente, que um arquiteto adota, que são extraordinariamente difíceis de projetar em termos de engenharia civil. Claro. E portanto, aqui tem que haver uma sintonia entre um e o outro, mas eu diria que de facto a grande diferença é que o engenheiro civil, além de construir, não é? Porque vai ter que construir a obra, normalmente o arquiteto pode fazer uma visita mais como fiscal, mas não está ligado ao construtor propriamente dito, não é? Porque aqui na engenharia civil nós temos o projetista que agarra naquele elemento do arquiteto e que depois lhe dá pernas para andar, que lhe dá o suporte, que lhe cria umas fundações, porque nada fica no ar, não é? Que lhe dá umas pernas, que são os nossos pilares, que lhe dá um teto para que não chova lá dentro. Portanto, esses elementos são projetados pelo engenheiro civil, que tem muitos conceitos também de física, pronto, e tem de matemática e tudo isso. Eu acho que essa é aqui a grande diferença. Depois existe uma outra questão, que normalmente os arquitetos não tocam e que o engenheiro civil toca, que é, por exemplo, a parte das pontes também, aquela parte das obras de arte, que nós podemos também ter um arquiteto que eventualmente nos ajude a desenhar. Mas fica-se por aí, porque tudo o resto é dimensionamento estrutural, e aqui a grande diferença é o dimensionamento estrutural. Eu gosto muito de ouvir falar as pessoas que têm as especialidades, como vocês. Há dias falava com um fotógrafo e por acaso estava a minha filha presente e nós estávamos a discutir, estás a ver aqui, esta estrutura, a textura, não sei o quê, a iluminação, e ela olhava assim, eu olho para aí e só vejo uma foto. A pessoa que percebe, como vocês que falam da engenharia com um detalhe que dá gosto, até a mim me deu vontade de estudar. Mas já agora deixa-me só complementar, estou a tomar um bocadinho aqui assim, o colega da mecânica estava a falar que existem várias especialidades depois dentro da engenharia mecânica. Acontece o mesmo na engenharia civil. Quem segue a área de construção normalmente vai se dedicar depois mais à parte dos estaleiros e à construção. Depois há os colegas de estruturas que se dedicam basicamente às grandes obras. Depois há a geotecnia e a hidráulica, que é as barragens. O que eu costumo dizer é que tudo são áreas diferentes, não é? É tudo engenharia civil, mas depois dentro daí são especialidades distintas. Ainda existem os transportes. Nós às vezes não pensamos como é que se faz a recolha dos lixos, para onde é que vai os lixos, como é que é feito o tratamento, como é que é feita a separação. Também está um bocadinho ligado ao ambiente, mas como é que é feita a parte da hidráulica, como é que a água sai de uma barragem, como é que nós construímos uma barragem, como é que ela é retida, como é que a água chega até nós. Tudo isso é engenharia civil. Eu digo assim, é tão bom nós abrirmos a torneira e termos água e não nos preocuparmos por onde é que vai a água, porque ela é tratada e depois é libertada. E tudo isso é engenharia civil. Agora, são várias especialidades. Por norma, eu quando recebo os alunos no primeiro ano pergunto-lhes o que é que vocês acham que é engenharia civil? E todos eles dizem, estruturas são edifícios ou pontes. Digo, e as barragens? Então, e tudo o resto, e a estabilidade, os túneis, a minha área é essa área. Eu sei que eu brincava muito a fazer estradinhas. E a parte da geotecnia, que é a parte das fundações, aquela parte mais especial. Queria só complementar esta visão da engenharia, porque depois quando começamos a trabalhar percebemos
que as atividades não são complementares de forma estanque. Portanto, os trabalhos têm que ser em simultâneo. Claro. E eu recordo, por exemplo, eu já dei aulas de materiais de construção e curso de arquitetura em Portimão e, aliás, essa foi a primeira preocupação quando nós tomámos posse. A primeira reunião que nós tivemos foi com a secção de arquitetura aqui do Algarve. E eu recordo, por exemplo, a escolha dos materiais, quando se escolhe uma pedra para ornamentar um edifício. Um dos fatores essenciais é o pH dessa pedra se associar ao ambiente envolvente, porque senão vai ter ali um revestimento que vai reagir e degradar-se muito mais rapidamente. Esse complemento de engenharia na arquitetura, ainda em fase de projeto, é essencial. Escolher os materiais em função de critérios científicos, da zona, técnicos, da zona, do pH da zona. Por isso é que às vezes temos... do pH e portanto é uma área de engenharia, ou técnica ou científica, que a arquitetura deve incorporar logo no início da concepção. Isto é fundamental, o conhecimento, quer dizer, nós é que temos que meter o conhecimento em caixinhas, né? E agarramos numa série de disciplinas e dizemos isto é engenharia civil, agarramos em uma série de disciplinas, isto é engenharia mecânica, isto é engenharia química. Na prática, depois, quando trabalhamos, e depende dos trabalhos, porque as coisas ligam-se, não é? Eu tenho trabalhado, por exemplo, na parte térmica com bastantes engenheiros civis, por exemplo, a componente térmica dos edifícios acaba por ser dos engenheiros mecânicos. A componente do ar-condicionado, da ventilação dos edifícios, acaba por ser com os engenheiros mecânicos. A componente de desenfumagem, de incêndios, etc., acaba por ser com os engenheiros mecânicos. Quer dizer, não é estar a defender os engenheiros, é engenharia. Tudo isto é engenharia. Tudo isto é engenharia. A Elisa, quando dizia, eu abro a torneira e sai água. Bom, sai água, mas tem uma canalização. Daqui a canalização, tudo isso é tubagem, tem bombas, é um engenheiro mecânico, tem energia. Quer dizer, não é que seja um engenheiro mecânico, é engenharia, é conhecimento, está tudo interligado. Está tudo interligado. A água, para nos chegar a casa e para ser água potável, tem que ser tratada. Aí entra a engenharia do ambiente. E a química. E depois, quando sai e vai para as etares, também vai ter que ser tratada. Mais uma vez entra a engenharia do ambiente. Quando eu falo na parte sanitária e dos aterros sanitários, quem está à frente são engenheiros civis e engenheiros do ambiente. Portanto, isto tudo interliga-se quando nós pensamos no edifício, toda a parte de domótica. É engenharia eletrotécnica. Portanto, a engenharia está toda ela interligada. Toda ela está interligada e nós temos que formar equipas. São equipas multidisciplinares. Não há uma grande obra que não tenha uma equipa enorme de engenheiros, com arquitetos envolvidos, com outra parte, a parte jurídica, às vezes, dos contratos. Em Portugal, e creio que é um aspecto positivo, nós temos a ordem dos engenheiros. E os engenheiros englobam os engenheiros todos. Englobam os engenheiros mecânicos, civis, eletrotécnicos, agronómicos, florestais, químicos, navais. Nos outros países nem sempre é assim, portanto Portugal já tem essa... Nós já temos esta visão de conjunto dos engenheiros. Portanto, recentemente, em fevereiro deste ano, foram eleitos nas eleições realizadas para os órgãos nacionais e regionais. E para quem não sabe, o que é que implica este cargo? O nosso cargo, portanto, nós somos uma equipa que fomos eleita, aliás, existiam 3 candidaturas, foi algo de inédito aqui na delegação distrital. E, portanto, somos três pessoas que corporizamos esta candidatura. Um delegado distrital, um candidato... Nunca é assim? É assim, mas é raro existirem 3 candidaturas. Eu acho que havia 1, 2, e este ano tivemos um conjunto de candidaturas de forma invulgar. Mas as eleições decorreram... Foram umas eleições animadas. Tivemos talvez a maior... participação de sempre aqui na delegação. Mas vocês tiveram cerca de 70% dos votos, não foi? Mais ou menos? Sim. Então, o importante... Pronto. Mas nós desde a primeira hora, aqui no distrito, não encontramos divisões entre as várias listas. Portanto, somos pessoas conhecidas, amigas, e comungamos daquilo que é o essencial e da visão para a nossa delegação. Há aqui um rumo que nós queremos manter e que vem de trás, porque tivemos aqui um delegado que deu um impulso bastante positivo à nossa delegação, que é o engenheiro António André, que é nosso colega atualmente e nosso amigo, faz favor de ser nosso amigo e que ainda partilha connosco os projetos e os nossos desejos de dinamismo desta delegação, mas também desde a primeira hora que corporizámos as outras listas. Nós já fizemos uma reunião com as restantes listas e vamos naquilo que é o nosso primeiro objetivo, que é a proximidade dos colegas
que são mais de 1200 no Algarve, com a delegação. Vamos criar grupos de trabalho em Portimão, em Tavira, em zonas mais distantes, para que exista essa representação, essa representatividade das ideias e sugestões que os colegas têm. E quais foram os objetivos traçados na vossa campanha, se é que assim se pode chamar? Portanto, os meus colegas depois irão complementar, mas para mim o mais importante de todos foi a demonstração com ações da proximidade com os colegas. E isso demonstramos porque nós deslocámos-se a Portimão, deslocámos-se a Tavira e evidenciámos aquilo que é um desejo profundo nosso, que é de estar perto dos colegas, ouvi-los e depois tentar, em ações, concretizar os desejos que eles têm para valorizar a engenharia, que nós já aqui falámos. Existem várias opiniões sobre essa questão da maior ou menor adesão dos jovens à engenharia, mas eu acho que o primeiro passo é a valorização. E era por isso que eu não estava a falar muito, porque acho que aqui a Ordem tem esse papel muito importante, que é fazer a ligação da academia com a profissão e mostrar aos jovens que a atividade de engenharia é uma atividade muito nobre, muito importante. Temos que trabalhar o nosso marketing e conseguir incutir essa importância nos jovens e depois, se calhar, naturalmente, eles vão começar a aderir. São cargos com muita responsabilidade, normalmente são visíveis quando as coisas correm mal, mas acabamos por corporizar aquela ideia do herói romântico, que ninguém o conhece, ninguém o conhece, faz o bem e, portanto, passa muito discretamente. Nós vamos tentar trazer aqui para a nossa delegação a proximidade, é também dar alguma visibilidade, que é B, não é? Uma visibilidade que seja inerente às ações que nós concretizamos e temos feito já neste mês de abril, que foi o primeiro mês de trabalho, já tivemos reuniões em diversas instituições, vamos continuar, temos também esse objetivo de diálogo institucional com as várias instituições do Algarve, queremos promover reuniões com o CCDR, com a AMAL, com a Universidade, que é o nosso parceiro essencial, e que está aqui também, de certa forma, representado na Ordem. E, portanto, diria que, primeiro ponto, proximidade, disponibilidade e proximidade com os colegas e depois procurar valorizar e dignificar a nossa profissão. Portanto, e os objetivos são comuns? Já têm objetivos traçados, ações? Sim, já temos ações. Eu aqui vou dar um aporte só, é que eu fui a pessoa que saiu, o engenheiro Silvério Guerreiro também já tinha sido delegado adjunto, não no último mandato, no anterior. Saiu no último mandato para me dar lugar a mim, porque a Ordem dos Engenheiros, pela igualdade de género, um terço dos lugares, portanto, tem que ser ocupado por senhoras. A lei da paridade. A lei da paridade, exatamente. Por senhores, não é? É para proteger, eu acho que é para proteger os senhores, não é? A lei da paridade é para proteger. Está a sair, mas é verdade. Ai meu Deus, não digas isso. Mas pronto. E portanto, foi uma coisa, quanto a mim, engraçada que surgiu. Portanto, o colega Silvério tinha surgido, portanto, eu entrei, fui convidada pela anterior equipa para integrar na substituição, porque eram 3 homens e, portanto, na substituição do engenheiro Silvério. Pronto, e os outros, portanto, o engenheiro António André não podia continuar porque já tinha feito 2 mandatos, portanto saiu, continuamos a falar com ele. E trocaram então? O engenheiro Silvério tinha sido delegado adjunto também do engenheiro António André. E agora, portanto, voltámos a formar. Nós já nos conhecíamos, porque eu costumava ir a participar nos eventos que eles organizavam, e agora decidimos formar a equipa. Portanto, eu faço a continuidade da equipa anterior. O elo de ligação. O que sempre foi falado foi tentar continuar o excelente trabalho que já tinha sido feito, porque de facto esta sede surgiu nestes últimos anos, por assim dizer. Certo, a sede foi inaugurada 2015. em 2015. 2015, portanto, vai fazer 7 anos. Portanto, embora nós tivéssemos uma sede aqui. Não, tínhamos uma outra sede, mas não era nossa, eram instalações. Não eram instalações, eram instalações que não eram nossas, eram instalações, portanto, que se pagavam uma renda e houve a oportunidade de adquirir isto, e isso também teve muito a ver com o empenho de quem esteve cá nas anteriores, não é?
Portanto, nós estamos a herdar uma coisa que é fantástica hoje em dia, portanto já houve alguém que fez esse trabalho e temos que... E agora é só dar a continuidade. E de facto eu acho que houve uma grande projeção, apesar do Covid, apesar da crise por onde nós passámos nestes últimos 2 anos, houve uma grande projeção, de facto, na última, talvez por termos também já as instalações, não é? nas duas últimas equipas que estiveram cá, porque de facto começou-se a fazer muitos eventos. Graças talvez a estas instalações em que foram muito utilizadas e portanto conseguiu-se fazer muito mais e houve tempo e disponibilidade para fazer muito mais e portanto a Delegação Distrital de Faro, na minha ótica, teve nestes últimos anos uma projeção que não tinha tido anteriormente como delegação, porque teve as condições e houve a possibilidade e teve as pessoas na frente com o dinamismo para projetarem. E talvez por isso explique como é que nós desta vez houve 3 listas a candidatarem-se à delegação distrital. Embora seja verdade que cada lista esteve complementada e esteve agarrada a 3 candidatos a bastonário, não é? Porque isto depois há uma ligação. Pronto. Mas a realidade é que poderia não ter havido essa lista, então, como não te se calhar não houve uma lista, as 3 listas, e este ano houve. E agora nós temos o engenheiro Silvério está a ter o cuidado, e todos nós concordamos e achamos muito bem, porque sempre fomos muito unidos aqui assim em baixo, na região, e conseguimos congregar, embora seja muito grande e sejamos 1200, mas conseguimos chegar no Algarve, conseguimos chegar de uma ponta à outra. Porquê? Porque muitos dos alunos, ou muitos dos atuais engenheiros também, já foram alunos da Universidade do Algarve. E como docentes da Universidade do Algarve, não estou a dizer que são todos, mas acabam por ter muita ligação às pessoas e aos professores e aos engenheiros com quem eles lidam. E, portanto, a ideia é exatamente também descentralizar para podermos chegar, nós estamos na zona central, em Faro, não é? A capital do distrito, mas conseguir chegar a todos os membros e descentralizar um bocado, porque também anteriormente nós fizemos, já na equipa anterior nós tínhamos feito reuniões, até foi em Lagoa e em Tavira, exatamente, com colegas do Sotavento e do Barlavento, para tentar chegar mais a eles e pedir-lhes a eles, digam-nos vocês quais são as vossas necessidades para ver se nós conseguimos fazer formação, o que é que vocês pretendem da Ordem, o que é que vocês gostariam de ver que a Ordem ou que a Distrital de Faro vos pudesse ajudar para chegar a vocês. E eles foram pessoas fantásticas, tivemos essas reuniões e eles disseram-nos, e portanto depois veio o Covid, não conseguimos se calhar da maneira como pretendíamos prestar esse apoio ou fazer essas formações, fizemos através de Zoom, claro, porque nós nunca parámos de trabalhar, todos nos adaptamos, mas agora vamos tentar fazer isso através desta. Portanto, é uma continuidade, e a ver se agora que não temos Covid vamos agora fazer mais. Já agora posso complementar, nós temos, eu acho que há 2 objetivos fundamentais. A Ordem dos Engenheiros é uma associação pública com outorga de algumas competências do Estado pela Ordem dos Engenheiros, é uma estrutura complexa. Nós estamos apenas a falar aqui do Distrito de Faro. E no Distrito de Faro nós somos uma associação profissional, portanto queremos defender, entre aspas, queremos associar e queremos, enfim, juntar e tentarmos ver quais os problemas dos engenheiros e da engenharia, portanto, e tentarmos, junto das entidades, resolver esses problemas, ou seja, trabalhamos para os nossos colegas engenheiros que têm determinados problemas, têm problemas específicos e nesse sentido isto é uma associação profissional, portanto é a associação dos engenheiros, é a associação deles e tentamos de diversas formas, quer através de formação, quer através de várias outras visitas, tentar ir por aí, mas também temos uma outra vertente que é chamar a atenção da sociedade para a engenharia e o facto de
aqui no centro de Faro, termos aqui esta delegação, o facto de estarmos aqui a falar, o facto de falarmos e de conhecermos muita gente e de estarmos abertos à sociedade, é uma forma de também darmos a conhecer o que a engenharia faz e os engenheiros, porque se as pessoas nos conhecerem, acabam por respeitar mais a engenharia, creio que, e de apreciar também. E de apreciar mais a engenharia, porque muitas vezes acontece que os engenheiros, de um modo geral, sentem-se depreciados. Enfim, pela sociedade. É verdade, é um outro tema, mas de uma forma geral, se nós olharmos nos últimos anos, a gente já aqui há 20 anos dizíamos que era engenheiro, atenção, eu quando entrei em Coimbra era logo senhor engenheiro, não é? Mal era aluno, era logo. Mas pronto, mas atenção, era engenheiro, mas não era doutor. Sim. Porque é aquela coisa de. Quando não se sabe, é licenciado, mas quando não sabe, põe-se o doutor atrás, não é? Tirando, obviamente, a sociedade mudou, não somos nem mais nem menos do que os outros, mas temos um papel importante na sociedade. E esse papel importante na sociedade, e nomeadamente no distrito, no Algarve, há muitas questões que nós, como engenheiros, não só nós, mas nós todos como engenheiros, temos um papel fundamental e temos algo a dizer, e toda a região tem a ganhar se nos ouvir. No fundo é isso. Não, às vezes é uma opinião. E quem é que os tem que ouvir? Para quem é esse apelo? Para quem é este apelo? Eu ia deixar, acho que tu tens mais. Eu tenho, mas acho que o Silvério a responder. Porque ele está a trabalhar nos sítios onde, quanto a mim, é mais necessário nos ouvir. Ok, então nós temos um mês de mandato e, portanto, não podemos contar tudo. Mas já vamos ter uma ação delineada ao longo dos 3 anos e este objetivo... Os mandatos são de 3 anos? São 3 anos e, portanto, nós estamos agora a começar, mas obviamente queremos chegar ao poder de decisão, mas com um contributo relevante, não é? Que o decisor entenda que a nossa participação é uma mais-valia. Isso é algo que pode... Quem é o decisor? Nós a nossa... Há pouco já tinha ele já referiu, abordado. Nós queremos que esses decisores sintam que os engenheiros são um parceiro que os vai ajudar a tomar as melhores decisões. Decisões técnicas e sustentáveis, porque atualmente o tema da sustentabilidade, da eficiência, são nomes que se usam, mas quem corporiza as boas decisões sustentáveis, em boa medida, são os engenheiros. E, portanto, é importante ouvi-los no momento em que se planeia, em que se decide, e não depois. Muitas vezes chamamos os engenheiros quando as coisas correm mal, que é o que eu dizia há pouco. E, portanto, os engenheiros têm que estar a montante das decisões e não quando as coisas estão a correr mal, porque aí já vamos reagir, não vamos prevenir. Portanto, a engenharia de prevenção, de planeamento é muito importante, a análise de risco, e é isso que faz com que as decisões sejam sustentáveis. Qualquer decisão relevante no país deveria, em primeira análise, envolver a engenharia. E nós recordamos um tema que é do país, que é sempre, e agora que voltamos no pós-pandemia, vamos voltar outra vez a esse tema, que é a decisão do aeroporto. Já estamos outra vez, esta semana, já se está outra vez a falar no aeroporto de Lisboa. E em última análise, era o Laboratório de Engenharia Civil, mas já depois, à tarde e mais horas, que se vai perguntar. Nós aqui no Algarve, a Ordem, a delegação, vai manifestar a sua disponibilidade, e está a manifestar já, junto da AMAL, junto da CCDR, junto das direções regionais, vai manifestar a sua disponibilidade e dos engenheiros do Algarve para colaborarem, mas na fase de instrução, nas fases iniciais de planeamento, nessas decisões. E, portanto, nós e todos os engenheiros, os 1200 que nós representamos, certamente estão de acordo e até disponíveis para colaborar nessas fases iniciais. E nós temos agora aí o PRR, né, no Algarve. Nós estamos disponíveis. Essas entidades, o que nós vamos fazer é manifestar a nossa disponibilidade. Estamos cá um mês. Depois a decisão. Obviamente a decisão, mas será uma decisão já elucidada da nossa disponibilidade. A decisão será sempre política, obviamente. As decisões serão. Agora, quanto mais bem informados estiverem, melhor, obviamente. E se tiverem também a opinião dos engenheiros, nem são mais nem mais, nem menos. É que muitas vezes nos últimos anos temos visto que há apenas opiniões de determinados lobbies ou de determinados grupos. Nós, enfim, somos mais um grupo, consideramos, obviamente, como grupo que temos uma certa importância na sociedade. E temos.
e notamos que nos últimos anos tem sido legado, quer dizer, por outras questões ultrapassadas por questões financeiras que mais tarde, de curto prazo, que mais tarde depois se vêm a revelar desastrosas, mas quer dizer, é apenas os políticos de facto têm de decidir, e são eles que decidem, porque teoricamente o político tem a informação toda e saberá gerir essa informação toda. Agora, nós damos a nossa parte da informação e temos que saber dar o nosso contributo para estar a ajudar a tomar a decisão. É um contributo científico. Claro. E daí, técnico, não? Muitas vezes os engenheiros têm alguma dificuldade em expressar a sua opinião, porque devem antes estar munidos de validade científica. E a validade científica não é uma opinião. Não é uma opinião, é algo. Nós temos que validar com os pares, temos que validar com estudos científicos, e portanto, quando manifestamos a nossa disponibilidade, é uma disponibilidade credível, científica, estudada, claro, e que não muda do dia para a noite, como nós vemos às vezes no nosso país. Portanto, nós estamos disponíveis para, enquanto os factos científicos apontarem para determinadas decisões, estamos cá para dar suporte a essas decisões. Não sei se tem a noção que o nosso tempo está mesmo nos finais e eu gostaria... Não se pode dizer segredos, estamos a gravar. Vamos aqui muito rapidamente e gostava que tivessem opiniões diferentes, ou pelo menos que dessem a vossa opinião, ou seja, que não fosse a continuidade um do outro, que fosse a vossa opinião pessoal. Se neste momento o engenheiro António tivesse que mandar um recado a alguém do governo, a quem mandaria e o que é que diria? Eu acho que é uma pergunta difícil. Nós queremos continuar aqui mais tinha muitos recados. Eu começava pelo Primeiro-Ministro, obviamente, e no fundo é na continuidade, para ouvirem os engenheiros. Portanto, os engenheiros são importantes e têm que ouvir, de um modo geral, os ministros todos devem ouvir os engenheiros, até porque todas as decisões deles acabam por ser decisões técnicas. Muitas delas são técnicas, são fundamentadas em economia, mas são técnicas. Claro. A engenharia do ambiente, a transição energética, por exemplo, o ministro do ambiente, toda essa componente é uma componente de engenharia. Mas um recado pessoal seria para o ministro, para a Ministra da Educação, para a Ministra da Educação, para as duas, da Educação e do Ensino Superior, que eles têm porque eles têm nas mãos para fazer algo pela engenharia e pelos engenheiros do futuro. Ou seja, a engenharia portuguesa tem dado provas, nós temos bons engenheiros, temos boas empresas e é preciso dar continuidade. E a continuidade dá-se por formação e a formação dá-se de pequenino. É como dizia há bocado, eu no 10º e 11º ano na escola Marquês de Pombal tinha mais horas de desenho e áreas técnicas do que os moços agora no secundário não têm essas componentes técnicas. Essas componentes técnicas, nomeadamente nas áreas das engenharias, têm sido, digamos que, abafadas, não é? E isso é importante para despertar para a engenharia. Obviamente eles agora depois fazem os programas, há uns programas interessantes, as mulheres na engenharia, ou engenheiras por um dia e tal, mas não se pode ser engenheira por um dia, tem que ser engenheira para sempre, não se pode ser engenheiro por um dia. Portanto, à Ministra da Educação para chamar a atenção desta componente, da matemática, da física e da engenharia. Ao Ministro do Ensino, à Ministra do Ensino Superior, também para olhar para as escolas periféricas de engenharia, porque isto é um outro problema que poderemos falar na próxima entrevista. Vamos lá já em breve, que tem que ver com o problema da continuidade da engenharia, porque nós precisamos de engenheiros. Claro. E o Algarve precisa de engenheiros. Mas para isso precisamos de formação e precisamos que os alunos venham para as escolas. Claro.
e não olhar apenas do ponto de vista economicista, porque se a gente olhar do país do ponto de vista economicista, nós somos um retângulo relativamente pequeno, com 10 milhões de habitantes, 10 milhões tem uma cidade grande e concentra-se tudo em Lisboa e Porto e pouco mais. Não é? Portanto, é preciso descentralizar e é importante descentralizar no ensino superior, nomeadamente na engenharia. A engenharia Lisa. Eu como já reparei que as horas estão em cima do deadline e a dar o tempo. Pronto, então eu gostaria que, isto é a nível, não é especificamente para uma pessoa do governo, mas no governo em si, e tem a ver com o facto de nós sermos 60 mil inscritos na Ordem dos Engenheiros e de haverem 220 mil engenheiros. Significa... Explique lá, não percebi. É isso mesmo que eu digo. Somos 220 mil engenheiros em Portugal e só 60 mil é que estão inscritos numa ordem profissional. E isso é algo que eu acho que devia ser assim que nós terminamos uma licenciatura em engenharia ou um mestrado em engenharia civil. Todas as pessoas que a terminam deveriam, sobretudo, se exercerem, porque poderão eventualmente não querer exercer, mas exercendo, elas deveriam estar obrigadas, porque é assim que é nos médicos, nos advogados, nos arquitetos, deviam ser obrigados a inscreverem-se, devia fazer parte automático do curso, portanto, do curso propriamente dito. Eu se calhar, não sei, mas isso aqui já é um bocado complicado, mas deveria haver uma forma de automaticamente nós podermos... Como os médicos, como os jornalistas. Exatamente, ninguém é médico ninguém é médico sem estar inscrito na ordem. Nem pode exercer. Mas as autarquias têm muitos engenheiros que não estão inscritos, justamente, que assinam como técnicos superiores, não é? Por isso mesmo é que agora isso já está a ser... Mas mesmo assim, por exemplo, se você estiver integrado numa grande empresa, pode haver colegas, não quero estar a... Mas pode haver pessoas que não estejam inscritos na Ordem dos Engenheiros. Normalmente as grandes empresas elas pedem a toda a sua equipa até para conseguir angariar os projetos, como é óbvio que estejam inscritos. Mas infelizmente, e como eu indico, portanto, de 220 mil, só 60 mil, nós teríamos uma ordem muito mais forte e se conseguíssemos todos congregar os esforços e tivéssemos todos inscritos na Ordem dos Engenheiros. Muito bem. Engenheiro Silvério. Terminámos num ponto que talvez fosse mais importante e daria para outro debate, que é a questão da dignificação dos nossos atos de engenharia e da valorização também da remuneração, que é um reconhecimento, é um reconhecimento que é importante a sociedade ter e que é regulado pelas leis do mercado. E daí a importância de os engenheiros estarem na ordem e a importância da ordem dos engenheiros e de um cliente que encomenda um projeto, um serviço ao engenheiro, exigir essa inscrição, porque está a ter uma garantia de qualidade do serviço prestado e não o mais barato. Portanto, esse critério do mais barato, esta também é uma questão de mentalidade que tem que ser alterada para que a dignidade também dos atos profissionais se valorize. Mas voltando à questão do governo... Eu não disse o governo, eu disse o recado. Um recado. Do recado ao governo, não é? Pronto, se eu ouvi bem, não é? Nós, como delegação distrital, não deveríamos entrar por aí. Mas, já que insiste... o meu recado iria para o líder do governo em dois sentidos. Em primeiro lugar, a Ordem dos Engenheiros, quando foi constituída, e isto porque nós comemorámos há pouco tempo o 25 de Abril, foi constituída antes do 25 de Abril. E é engraçado, se eu estiver em erro, alguém que me corrija depois, que a pessoa que constituiu ou permitiu que se constituísse a Ordem dos Engenheiros para dar conselhos técnicos, assim que começou a ouvir os conselhos, começou a perder o interesse, porque queria fazer as coisas à sua forma. Portanto, não havia liberdade. E, portanto, a Ordem dos Engenheiros foi constituída, mas depois essa pessoa não ligava muito porque não lhe interessava. E, portanto, eu acho que é muito importante que o Governo faça o contrário. Nós estamos em liberdade há 48 anos, faça precisamente o contrário que essa pessoa fazia. Que é dar relevância à Ordem dos Engenheiros e ouvir a Ordem dos Engenheiros no momento próprio, no momento mais adequado. Um segundo recado que eu pedia... Este tem a ver com a liberdade que nós comemoramos. Ele é delegado. O segundo tem a ver com as competências. E eu há pouco tempo
num clube de leitura a que pertence, discutimos um livro do Nikolai Gogol sobre... tinha lá um dos contos de São Petersburgo, era o Capote, e o Nariz, tinha outro. Então é muito importante que quem quer o bem comum, e eu acredito que os políticos têm esse altruísmo, se não fosse assim acho que não faria muito sentido, claro. De desejar o bem comum para si e para os seus filhos, para os seus descendentes, então que apostem em pessoas com competências, coloquem as pessoas com as competências nos lugares certos. Isto é como uma equipa de futebol, claro. Porque nós não podemos deixar que as funções se sobreponham às competências das pessoas. E portanto aí as ordens profissionais, os profissionais competentes são essenciais para que as equipas funcionem bem. E é isso que eu pedia ao Primeiro-Ministro, desse diretivas que fossem colocadas as pessoas competentes nos lugares certos. Vamos mandar o recado. Eles vão ouvir isto. Só que hoje bom, já não vão dormir bem com os mandados. Engenheiro Silvério, engenheira Elisa, engenheiro António, muito obrigada por nos terem concedido estes minutos, esta entrevista, esta conversa informal. Muito obrigada também por nos receber aqui na vossa delegação. Nós gostamos muito de andar aqui e ali, que é o nosso programa. E obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Sigam-nos nas redes sociais e não se esqueçam de nos acompanhar na próxima semana. Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias. Esta quarta-feira, às 11 horas, com repetição às 21 horas. Aqui e ali conta com o apoio Golden House Imobiliária, a sua imobiliária de confiança há mais de 20 anos em atividade no Algarve. Jornal A Voz do Algarve. Informação de confiança. Informação de proximidade. Jornal A Voz do Algarve. Sempre a seu lado, à distância de um clique. Esteja a par do essencial da informação. Informação de confiança com notícias da região. Jornal A Voz do Algarve. Siga-nos em www.avozdoalgarve.pt.